no livro de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículo 13. E nós vamos até o 16. Todos acharam? Amém. Quem não achou, diga espere. Vamos lá. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Somente até aqui. Podeis assentar. Aqui nesta noite falar aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, porque a gente gosta da área, da zona de conforto, que é tão bom a gente ouvir, e o pastor Denis faz isso com excelência, mas a gente é escravo das coisas que a gente fala, né? E outro dia eu chamei a Vitória para ler a palavra inicial, e ela disse: eu não estou preparada. Eu disse: mas tem que estar. Não podemos estar despreparados. E aí esses dias o pastor Deus me disse: a senhora vai pregar. Semana passada eu estou escapando. E aí vai sair ele e a Rafa: ué, mas a senhora não falou lá que tem que estar preparado? Então vamos lá, e precisamos realmente, gente, estar preparado nessa caminhada, porque muitas vezes o evangelho não se reduz e nós ficarmos apenas assentados como telespectador, porque nesses últimos dias Deus conta comigo e com você. E tem uma passagem bíblica que eu não me lembro agora onde fala, que diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, se eu e você fecharmos a nossa boca, como que vão ouvir a palavra do Senhor? Como alguns conhecerão a Deus se simplesmente nós queremos ficar sentados na zona de conforto, que é bom, mas hoje, nesses últimos dias, o Senhor tem levantado homens, mulheres, e aqui no nosso meio nós somos testemunhas que Deus tem levantado crianças neste lugar, e a gente vê que os pais estão lá dentro de casa, na zona de conforto, mas eu acho bonitinho que eles não perdem orar. Eles chegam cedo, já sentam ali no lugarzinho deles, mas eu creio que Deus tem um plano com essas crianças, e que do meio dessas crianças vai sair grandes missionários, porque criança, ele tem coragem, ele tem aquilo que às vezes eu e você temos vergonha de fazer, de falar. Eu vejo pelo meu neto, que eu tenho um neto de 7 anos, e o Samuel é muito direto. Ele não manda recado, é assim. Então, e muitas vezes nós, adultos, nós ficamos meio assim: mas se eu for falar, não vai dar certo. A criança não quer saber se você vai ficar triste, se você vai magoar. Ela te fala e ele tem outra coisa no meio.
verdadeira naquilo que ela fala. Então, Deus conta com este tipo de pessoas, porque hoje, dentro, no meio nosso, está tão difícil, que eu digo que às vezes é muito mimimi, sabe? Eu acho que eu sou um pouco meio radical, eu não gosto muito de pregar, gente, porque a minha natureza é meio durona, é a formação que a gente veio lá do passado, e educação dentro de casa, os pastores antigos nossos não poupavam nós. E eu ainda estava outro dia falando com a irmã Carmen e falando com a irmã Mafalda, os nossos pastores no passado não poupavam a gente, e nunca ninguém da nossa época, ninguém desistiu. Hoje é assim, não pode pregar isso, não pode falar isso, porque olha, a pessoa não vai voltar mais.